Os mais recentes confrontos entre israelenses e palestinos colocaram frente a frente duas forças militares. De um lado, as Forças Armadas de Israel e de outro, um grupo militante armado, o Hamas. A disputa se deu entre forças enormemente desiguais, mas ambas com alto poder de letalidade. De um lado, Israel, que conta com um exército poderoso, uma força aérea com grande poder de ataque, um eficaz sistema de inteligência e o apoio de grandes potências como os Estados Unidos. Do outro lado, o Hamas, um movimento nacionalista e islâmico armado, que controla Gaza desde 2007. O grupo é considerado uma organização terrorista por diversos países, como Canadá, Estados Unidos, Japão e Reino Unido, e também pela União Europeia. Mas, de forma paradoxal, o Hamas é também um grupo político que venceu democraticamente as eleições parlamentares palestinas em 2006. Sou Malu Cursino, da BBC News Brasil, e neste vídeo eu vou contar um pouco mais sobre a história e o funcionamento deste complexo grupo militante palestino, que tem sido um dos protagonistas deste conflito no Oriente Médio nas últimas 3 décadas. O Hamas é o maior entre os vários grupos islâmicos palestinos. Em árabe, seu nome completo significa Movimento de Resistência Islâmica. Ele foi criado em 1987, durante o início da primeira intifada, o levante palestino contra a ocupação israelense da faixa de Gaza e da Cisjordânia, que inclui também Jerusalém Oriental, a parte árabe da cidade sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos. No estatuto de sua fundação, o grupo incluiu o compromisso com a destruição de Israel, a quem não reconhece como Estado legítimo. Assim também não reconhece o direito de Israel de permanecer na região. Isso se mantém inalterado até hoje, apesar de, em 2017, o grupo ter publicado um novo documento detalhando seus princípios e sua política, no qual usa uma linguagem bem mais amena. No começo, o Hamas tinha um objetivo duplo: empreender uma luta armada contra Israel, que seria efetuada pela sua ala militar, as brigadas Izzedine al-Qassam, e, por outro lado, implementar programas de bem-estar social em Gaza, onde vivem cerca de 2 milhões de palestinos numa área de apenas 365 km², e onde há anos existe um elevado nível de pobreza e desemprego. Durante os anos 1990, o Hamas ganhou proeminência por sua ferrenha oposição aos acordos de paz firmados em Oslo por Israel e pela OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que na época representava a grande maioria dos palestinos. Como parte de sua luta contra a ocupação israelense, os militantes do Hamas deram início a uma onda de violentos e sangrentos atentados e ataques suicidas, que causaram comoção em Israel e no mundo afora. Só em 1996, diversos ataques suicidas do Hamas em ônibus em Israel mataram quase 60 pessoas. No ano seguinte, os Estados Unidos declararam que o Hamas era uma organização terrorista, e foram seguidos por outros países e também pela União Europeia. Mas além de enfrentar Israel, o Hamas também procurou ganhar poder político entre os palestinos. Como eu disse antes, o Hamas também desenvolveu um trabalho social intenso, fundando escolas, hospitais e clínicas de atendimento médico. No início dos anos 2000, começou a ganhar a adesão de palestinos decepcionados com a corrupção e ineficiência da Autoridade Nacional Palestina, grupo dominado pelo Al-Fatah, o partido governante cujo líder e um dos fundadores era Yasser Arafat. Ao longo dos anos, o Hamas contou também com o apoio de outros países de peso no Oriente Médio e regiões vizinhas, como Irã, Catar, Síria, Turquia e Egito, além de outros grupos militantes como o Hezbollah. O grupo foi aos poucos aumentando sua influência política, e depois da morte de Arafat, em 2004, o Hamas conseguiu chegar mais perto do seu objetivo. A partir de 2005, quando Israel retirou suas tropas e os colonos da faixa de Gaza, o Hamas entrou para valer no processo político palestino. Em 2006, o grupo obteve uma folgada vitória nas eleições parlamentares, derrotando o Al-Fatah, que na época já estava sob liderança de Mahmoud Abbas. A vitória do Hamas dividiu os palestinos, com os dois grupos rivais se enfrentando em violentos confrontos, que levaram à morte de dezenas de pessoas.
No final, Hamas saiu vencedor, expulsando o Al-Fatah dos territórios palestinos. Com isso, o líder do Al-Fatah, Mahmoud Abbas, dissolveu o governo central. Em consequência, os territórios palestinos ficaram divididos não apenas geograficamente, mas também politicamente, em duas grandes facções. De um lado, a Cisjordânia, governada pela autoridade palestina, com o Al-Fatah no poder, e de outro, a faixa de Gaza, que se manteve sob controle do Hamas. Para muitos especialistas, esta ruptura política enfraqueceu a causa palestina, que até hoje continua dominada pelas tensões internas entre Al-Fatah e Hamas, um enfraquecimento que, segundo vários analistas, beneficia Israel. Depois de vencer as eleições, o Hamas se negou a aceitar os acordos que os palestinos haviam firmado. O grupo continua sem reconhecer a legitimidade do Estado de Israel e se nega a renunciar à violência. Como consequência, Israel e seus aliados impuseram um rigoroso bloqueio diplomático e econômico à faixa de Gaza, para isolar o Hamas e pressionar o grupo a abandonar a violência. Mas esse bloqueio, que também teve um enorme impacto para a população civil, não eliminou a capacidade de ataque do Hamas, que continua a lançar foguetes sobre o território israelense, como vimos na recente troca de hostilidades entre os dois lados. O Hamas desenvolveu uma espécie de indústria local de produção de foguetes do tipo terra-terra. Segundo especialistas, eles receberam ajuda externa para isso. Apesar da tensão e eventual troca de hostilidades serem constantes na região, desde que o Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza em 2007, houve 4 grandes confrontos com Israel que foram precedidos por uma escalada da violência. Em 2008, quando morreram mais de 1.300 palestinos e 13 israelenses em um conflito que durou 22 dias, em 2012, quando morreram 170 palestinos e 6 israelenses em 8 dias de hostilidades. Em 2014, quando morreram pelo menos 2.251 palestinos e 73 israelenses em 50 dias de enfrentamentos. Em 2021, quando morreram 243 palestinos e 12 israelenses em 11 dias de luta. Apesar de ter saído derrotado militarmente desses confrontos, o Hamas conseguiu manter o apoio entre muitos palestinos, por ter sido capaz de enfrentar o poder de fogo de Israel e ter sobrevivido. Claro que isso não significa que a ideologia jihadista do Hamas conte hoje em dia com o apoio da maioria da população de Gaza. Há um descontentamento generalizado pelas péssimas condições de vida e muita gente responsabiliza tanto Israel como o Hamas. Enquanto isso, a situação humanitária para os 2 milhões de palestinos moradores de Gaza continua se deteriorando, com uma economia em colapso e com escassez de recursos fundamentais como água, medicamentos e eletricidade. Espero que este vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais o papel do Hamas no complicado xadrez da região. A gente publicou uma série especial de vídeos que explicam o conflito entre israelenses e palestinos. Depois dá uma olhada lá se você ainda não assistiu. Até a próxima. Tchau.